Olá! As grandes organizações lidam diariamente com um conjunto de informações e conhecimentos sigilosos, cujo controle pode significar a liderança do seu mercado. A segurança da informação não diz respeito apenas ao banco de dados armazenado no servidor da empresa. Vai muito além disso. Os dirigentes e colaboradores da organização também detêm conhecimentos cruciais e estratégicos e é preciso protegê-los. E na vida privada, você se sente protegido tendo suas informações pessoais disponíveis em redes que se dizem seguras? Para conversarmos sobre o tema, recebemos o diretor do Centro de Instrução de Atividades Sigilosas, Cláudio Andrade Rego. Obrigada pela presença, Cláudio. Agradecimento é meu pelo convite. Depois do soldado Bradley Manning do caso Wikileaks, Edward Snowden divulgou que os Estados Unidos monitora com a ajuda de grandes empresas de telefonia e também companhias digitais quase tudo que as pessoas fazem na internet, inclusive no Brasil. Com isso, a gente entendeu que nós somos espionados 24 horas em tempo real. Como que a gente pode lidar com essa realidade de vida sem privacidade? Na verdade, a privacidade já acabou há algum tempo. As pessoas estão tomando consciência disso agora por essas denúncias, né? Desde a questão de internet, dessas redes, né? As coisas gratuitas que as pessoas utilizam e não se perguntam como que isso é pago. É pago com a perda da sua privacidade. Então nós estamos 100% monitorados? Completamente. Inclusive, você não consegue andar 2 quarteirões na rua sem que alguma câmera te pegue. Toda intromissão na vida alheia, seja de pessoas ou de empresas, é uma espionagem? Na verdade, essa coleta de informações, ela é muito importante para as empresas. Elas precisam entender o contexto no qual elas interagem. Mas as pessoas, elas acabam também sendo atingidas por isso, e até o ponto em que a lei permite, isso não é espionagem. Espionagem acontece depois que você ultrapassa a linha da lei. Esse é que é o conceito. E como, por exemplo? Na verdade, na hora que você coloca um microfone escondido, na hora em que você suborna alguém, na hora em que você tem acesso ao planejamento estratégico de um concorrente por um meio ilegal, né, você cometeu um ato de espionagem. Como que as organizações podem proteger o seu conhecimento? As organizações, elas normalmente se apoiam muito nas tecnologias. Senhas, antivírus, firewalls, isso na questão virtual. Né, na questão do mundo físico, cercas, catracas, alguma coisa que impeça o acesso das pessoas. Mas tudo isso é um ponto de apoio para comportamento. Sem que o comportamento das pessoas seja alterado para que ela tenha um comportamento seguro, essas ferramentas não têm qualquer utilidade. Então é preciso treinar as pessoas. E, sim, o básico do que a gente conversa é exatamente sobre isso. Você precisa aculturar as pessoas, você precisa fazer com que elas entendam o que é um processamento seguro de informação pessoal, profissional, para que isso tenha algum valor. A gente pode citar, por exemplo, para as pessoas com muita tranquilidade, você tem uma casa, a sua própria casa, né? Você tem ali uma cerca elétrica, você tem cachorro, você tem uma tranca muito boa, uma tetra-chave, mas você chega desleixadamente. Tarde da noite e abre de qualquer forma um portão sem perceber que tem uma pessoa ali ao lado numa atitude suspeita. Você destruiu todas aquelas ferramentas que são para auxiliar a sua própria segurança. Então o comportamento ele começa com a própria pessoa para depois ir para essas ferramentas de apoio, seja no mundo virtual, seja no mundo físico. E como a empresa pode monitorar esse colaborador? Temos que ter muito cuidado quando falamos isso, porque existe também a liberdade e a privacidade do funcionário. Um exemplo muito claro é você não permitir que haja o e-mail pessoal do funcionário dentro da empresa, porque o e-mail dele é inviolável. Então, muitas vezes as empresas não tomam cuidado com coisas simples como essa. O funcionário tem um e-mail dele, @gmail alguma coisa, @hotmail, um desses gratuitos qualquer, e o pessoal de informática não trava isso. O que acontece? Esse e-mail é privativo dele, você não pode olhar o que está ali dentro. Então, você criou o que a gente chama de mala diplomática. Qual é o conceito de mala diplomática? É aquela bagagem dos diplomatas que não é verificada no aeroporto, porque ela está prevista, né, nos acordos internacionais como sendo do país. Aquilo não pode ser aberto. Você criou uma mala diplomática com o e-mail do funcionário dentro da sua empresa.
Ele pode transitar o que ele quiser e você está legalmente impedido de olhar. E até onde que a empresa, então, pode ir? Nesse caso, para ficar nesse exemplo, dando um e-mail da empresa para ele, mas com um termo de responsabilidade muito claro, no sentido que ele é um preposto da empresa para o uso daquilo. Com o e-mail que é da empresa, a empresa tem toda a liberdade, toda a autoridade e até a questão legal prevista nas leis de direito do trabalho como responsável por aquele e-mail, porque ela é dela, o funcionário é apenas um usuário. Nós estamos vivenciando uma revolução midiática em que todos nós temos redes sociais, espaços públicos, né, para falar o que quisermos. Como blindar esse ambiente particular? Isso é um ponto interessante previsto pela Constituição. A Constituição fala que é livre o pensamento vedado ao anonimato. O que você não pode fazer é colocar alguma coisa sem se identificar. A partir daí, você é absolutamente livre para fazer o que quiser. E essa liberdade traz responsabilidade. Dentro da empresa, normalmente os funcionários têm um treinamento, né? As grandes empresas principalmente são muito conscientes disso, eles já têm um treinamento e têm as ferramentas de suporte para que isso aconteça, para que essa privacidade seja respeitada. Mas na sua casa, no seu local, né, de lazer, muitas vezes eles excedem isso. Um exemplo interessante, soldados que estão na guerra do Golfo, soldados que estão lá no Afeganistão, mandando algumas informações para casa que são segredos de combate. O próprio Exército tem que monitorar isso. Tá? Primeiro, fazendo aquele aculturamento, né? Aquele treinamento, aquela capacitação. Mas tem que verificar o que está sendo passado, porque muitas vezes o soldado, na sua indiscrição, ele coloca um segredo, um simples fato, olha, meu navio está voltando amanhã. Quer dizer, ele já está dando uma informação que é privilegiada. As pessoas têm muitas informações que são vitais, CPF, carteira de identidade, endereço, e há muito tempo elas já perderam a noção dessa privacidade. Posso te dar um exemplo, que você vai num shopping, por exemplo, coloca lá um cupom para concorrer a um carro que está sendo sorteado, olha, coloque todos os seus dados e põe aqui nessa urna, e você coloca. E aí você daqui a pouco começa a receber uma série de propagandas para assinatura de revista, como é que descobriram meu endereço? Como é que sabe onde é que eu estou? Foi você que deu a informação. Então, uma cautela muito grande, principalmente com o tal do gratuito. Né? O grande recado é sempre esse, né? Não existe almoço grátis. Se alguém fala que está dando uma coisa de graça, os Estados Unidos deram a internet para o mundo. Está aí de graça para utilizar. Foi o maior cavalo de Troia da história. Né? Aquele presente maravilhoso, né? E dentro dele tinha ali a perda da sua privacidade. Professor, o senhor é autor do livro Fundamentos de Atividades Sigilosas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o livro. Esse é um livro que aborda tudo que a gente falou até aqui, né, sobre as atividades que as organizações desenvolvem para descobrir os segredos das outras e proteger os seus. É um livro que tem uma parte histórica, uma parte prática e é uma leitura interessante para dirigentes e presidentes. E a Fundação Unimed está com uma parceria de um curso sob sua coordenação, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. É um curso derivado de tudo isso que a gente vem conversando, né, nessa entrevista, para que os dirigentes da instituição, os presidentes da instituição tenham um treinamento adequado para resguardar os segredos da organização, ao mesmo tempo que tentam vantagens de mercado. Então é um curso que vai ser voltado para dirigentes? Especificamente para a área estratégica da empresa. Então é só aguardar. Rapidamente, muito em breve. Obrigada pela participação, Cláudio. Eu que agradeço pela presença. Gostou da entrevista? Então curta a página da Fundação Unimed no Facebook e acompanhe os próximos programas. Até lá!